Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, a vocês que estão em suas casas acompanhando essa devocional, aos irmãos aqui, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Nós temos feito a leitura bíblica anual e nesse mês, neste dia também, nós estamos em Hebreus. E nós vamos fazer a nossa meditação, a nossa devocional nesse dia também no livro de Hebreus, capítulo 12. Se você está com sua Bíblia, você pode abrir. Mas antes da gente meditar nesse texto, nós iremos orar, pedindo para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nós queremos pedir, Pai, a Tua unção, queremos pedir, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem também possam ser esclarecidos através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração deles em nome de Jesus. Pai, fala conosco aquilo que está no Teu coração, aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda nessa manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu falei, nós temos estudado o livro de Hebreus, temos meditado nele como leitura bíblica anual, que esta igreja aqui faz parte. Se você não tem, pode entrar em contato conosco, a gente envia para você, para que você possa ser abençoado e edificado, assim como nós temos sido com essa leitura. E hoje nós vamos ler o capítulo 12. Até então nós estávamos vendo em Hebreus a superioridade de Jesus. Hebreus foi escrito, provavelmente já foi ensinado aqui, mas para você que está acompanhando agora, Hebreus ele foi escrito a um povo judeu que tinha se convertido a Cristo. E naquele momento eles estavam passando por perseguições, por realmente reconhecer a Jesus em suas vidas. E em meio àquelas dificuldades que eles estavam enfrentando, eles estavam então pensando em retornar ao judaísmo. Então, as crenças passadas deles, aquilo que eles faziam antigamente. Então, a carta de Hebreus vem mostrar então que Cristo é muito melhor. Vem mostrar que Cristo ele é superior, que Jesus fez e cumpriu tudo aquilo que foi dito no passado, e para eles, então, continuarem percorrendo essa carreira. E o tema dessa devocional que nós vamos ver é uma corrida a percorrer. Então, se você está anotando, uma corrida a percorrer. Percorrer quer dizer andar, atravessar rapidamente. E como se trata de corrida, então não é algo que vai ser feito devagar, é algo que vai exigir um esforço. Você já participou de uma corrida? Já, eu lembro que quando era criança a gente sempre se juntava na rua com as crianças, e fazia corrida. E nessa época de corrida, assim, na rua com os amigos, a gente morava numa casa, eu e minha família, que tinha porta para os dois lados da rua. De um lado, numa rua, e saía na outra rua a porta dos fundos. E quando os mais velhos queriam brincar nessa corrida também, eles sempre ganhavam dos menores. E eu era menor naquela época. Então eu descobri um truque. Enquanto eles estavam correndo, dando a volta pela rua, eu entrava, corria metade do caminho, entrava pela minha casa, abria a porta do fundo e saía na frente deles do outro lado, até chegar na linha de chegada. Bom, eles não levavam muito em consideração que eu fazia isso porque eu era criança, a gente chama de café com leite, Mas se fosse um dos maiores que estivesse fazendo aquilo, aí já não ia dar certo. Então eu vi assim que a corrida era tão rápida e eu queria vencer a qualquer custo, mas essa corrida que nós vamos ver aqui, ela não é feita de qualquer jeito. Em Hebreus capítulo 12, ele nos dá formas práticas da gente percorrer essa corrida. Então nós vamos ver aqui o que nós precisamos saber para percorrer essa corrida. Nós vamos, em primeiro lugar, entender sobre a corrida. Então, primeiro nós vamos falar sobre essa corrida. Então, nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler então a Bíblia. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então nós vamos meditar nesses versículos, do versículo 1 ao versículo 3. E nós vamos entender essa corrida. Aqui no versículo 1, no comecinho, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, a primeira coisa que nós precisamos considerar nessa corrida é que nós estamos rodeados de testemunhas. Mas quem são essas testemunhas? Não são as pessoas ao nosso redor. Aqui ele está falando das testemunhas escrito em Hebreus capítulo 11. Está falando dos heróis da fé. Então, ali, aqueles que realmente venceram, aqueles que permaneceram na fé em Deus, mesmo não vendo a promessa, mas eles confiaram em Deus e permaneceram em fé. Então, aqui nós vemos como se fosse uma grande corrida aqui que o autor de Hebreus está falando, como se fosse uma grande corrida, e nós estivéssemos lá, então, nós somos os participantes dessa corrida, nós somos os atletas, não sei se você já se viu como atleta, mas aqui nós somos esses atletas, e quem está assistindo, a plateia que está ali assistindo essa corrida, são esses aqui, aqueles heróis da fé, considerados heróis da fé, esses homens que permaneceram firmes na fé em Cristo, acreditando na promessa. E é como se eles estivessem lá na torcida, falando: continua, vai, corre essa corrida, vale a pena. Nós corremos, Deus deu bom testemunho de nós, agora corra a sua corrida. É como se eles estivessem, então, ali para nos ajudar, nos incentivar, porque a gente olha para eles e vê o exemplo deles, eles conseguiram, então nós vamos correr essa corrida também. Então, há uma corrida e há uma torcida nessa corrida, há pessoas que estão ali e que podem dar bom testemunho de que vale a pena correr essa corrida. Não é uma corrida qualquer. Aqui se trata de uma corrida da vida cristã. Então, é como se nós estivéssemos dessa forma. Essa testemunha, o original da palavra, diz assim: alguém que presencia algo, aqueles que seu exemplo provaram a força e genuinidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Então, são esses as testemunhas, esses aqui descritos em Hebreus capítulo 11. Então, como eu falei, essa corrida, ela não é feita de qualquer forma. Quando a gente assiste uma corrida, ou quando a gente vê na televisão, ou notícias, a gente sabe, vê fotos de corredores, eles estão de qualquer jeito correndo a corrida? Eles estão com uma roupa própria para corredor. Uma roupa que vai facilitar ele chegar mais rápido, chegar então mais depressa. Então, a segunda coisa que nós vamos considerar aqui nessa corrida é deixar aquilo que atrapalha. Deixar aquilo que atrapalha. Então, nós vamos continuar aqui no versículo 1, lendo assim. Ele fala ali: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, o que pode atrapalhar essa corrida? O peso e o pecado. E aqui, uma coisa importante a gente notar, é que são duas palavras diferentes, peso e pecado. Então, não quer dizer que todo peso é pecado. Então, aqui quando fala de peso, falam de coisas que estão atrapalhando essa corrida. O que será que está atrapalhando a corrida? Como eu falei, o corredor precisa ter uma roupa própria. Imagina ele correr de terno e gravata. Imagina você participar de uma corrida com uma beca de formatura enorme. Será que vai facilitar a sua corrida? Não. Vai só trazer peso para a sua corrida. Você não vai conseguir chegar rápido.
Então aqui está falando ali, deixar tudo aqui, desembaraçando. A gente olhar aqui a palavra desembaraçar, ela vai falar então ali, pegar aqui o original da palavra, sobre colocar de lado, tirar do caminho. Então tire do caminho tudo aquilo que vai atrapalhar a sua corrida. O que tem atrapalhado a sua corrida nessa vida cristã, nessa vida com Jesus? O que tem atrapalhado? E nós temos aqui também o pecado, que fala o peso, que é aquilo que nos atrapalha de correr, e o pecado. O que o pecado faz? Ele diz assim, tenazmente nos assedia, ou seja, ele está nos cercando. O original da palavra fala que ele envolve. Mas para a gente correr, a gente precisa, então, desembaraçar, deixar essas coisas, tirar do caminho aquilo que nos atrapalha, tirar do nosso caminho o pecado, para que a gente possa correr. E a gente vai correr de qualquer jeito essa corrida? Como eu falei, não, a gente vai correr sem peso, sem aquilo que nos atrapalha. Mas também tem outra coisa que a gente observar dentro dessa corrida. Nós precisamos correr essa corrida com perseverança. Então, a terceira coisa a gente observar aqui nessa corrida é correr com perseverança. Como eu falei, eu dei o exemplo, quando eu era pequena, que corria e então cortava o caminho. Então, eu não estava correndo ali com perseverança, querendo chegar até, fazendo tudo certinho e não cortando o caminho e chegar até o objetivo. Eu não corria ali naquele momento com perseverança. Mas na nossa vida cristã, nós precisamos correr com perseverança. Precisamos permanecer. Na tradução, linguagem de hoje, diz assim, nesse mesmo versículo. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então eu estou falando aqui de corrida, mas há uma jornada, há uma corrida de Deus para a sua vida, para a minha vida. Uma corrida que Jesus conquistou ali na cruz. Essa corrida é a vida cristã com Cristo Jesus. E nós precisamos percorrer, nós precisamos ficar firmes sem desanimar. Então essa corrida, nós vimos aqui no ponto 1, a corrida. Nessa corrida nós temos testemunhas, pessoas ali ao nosso redor que dão testemunho de que essa corrida vale a pena. Nós precisamos deixar aquilo que atrapalha, que é o peso e o pecado, e nós precisamos correr com perseverança, sem desanimar, continuar a corrida. Às vezes, tantas situações acontecem nas nossas vidas durante essa corrida, em nossa fé cristã, e essas coisas muitas vezes querem nos desanimar. Aqui a situação com o povo aqui judeu estava desanimando, algumas situações estavam desanimando eles. Mas aqui então foi ensinado isso, corra com perseverança. Não deixe o desânimo dominar o seu coração, mas corra com perseverança, não desanime. Não desanime, corra com perseverança. Mas quando nós estamos numa corrida, a nossa corrida ela tem um alvo, tem um objetivo. Quando eu corro, onde eu quero chegar? Quando eu vejo os corredores correndo nos jogos, eu vejo sempre aquela faixa ali, Então eles têm um alvo, eles querem ultrapassar aquela faixa para eles chegarem ali e conquistarem o prêmio. Então, nessa corrida, o segundo ponto do que nós precisamos considerar percorrer nessa corrida é o alvo. Então, primeiro nós vimos a corrida e agora nós vamos ver o alvo. Essa corrida, ela tem um alvo. E nós vamos ler o versículo 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O alvo dessa corrida é Jesus. O alvo da nossa corrida é Jesus. Então nós estamos correndo não sem um propósito, nós estamos passando por situações difíceis, não é sem um propósito. O propósito é correr para Jesus. Está difícil, está complicado, corra para Jesus. Então o que nós precisamos considerar dentro deste alvo, que é Jesus, em primeiro lugar,
olhar firmemente. Então, se eu tenho um alvo, eu tenho que olhar firmemente para aquele alvo. Se eu olho nas situações ao meu redor, eu vou me distrair. Eu preciso olhar firmemente para o alvo. Então, se eu estou correndo uma corrida, está aqui um monte de coisa acontecendo ao redor, eu tenho um alvo. E esse alvo é Jesus. Esse alvo, também outra coisa que nós temos que considerar, é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé. No versículo da linguagem de hoje, eu gostei muito dessas versões, então eu estou usando um pouquinho dela também. Diz assim, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então, o nosso alvo, nós precisamos olhar firmemente. O nosso alvo é o autor e consumador da fé. É nele que nós somos aperfeiçoados. É ele que conquistou tudo por nós. Então é um alvo que vale a pena. Então eu vou correr olhando firmemente. Não vou me distrair. Vou olhar firmemente para o alvo, que é Jesus, o autor e consumador da fé. E aqui diz assim, que Jesus, esse nosso alvo, esse consumador da nossa fé, continuando a leitura aqui, diz assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Esse nosso alvo, esse nosso autor e consumador da fé, ele suportou tantas situações, ele suportou a vergonha, mas ele estava olhando para o alvo e ele cumpriu o seu alvo. Então, Jesus é o nosso melhor alvo, é onde você precisa olhar firmemente. Porque ele suportou, está difícil de suportar? Olhe para Jesus. Ele suportou e ele venceu. Diz assim que ele está hoje assentado à destra do trono de Deus. Ele passou por tudo aquilo e foi exaltado pelo Pai. Está lá assentado à direita de Deus, o qual o nome é sobre todo nome. Esse é o nosso alvo, Jesus. Então nós vamos ver agora, nós vimos a corrida, o alvo, mas todo corredor ele sempre tem um exemplo, alguém onde ele vai se espelhar. Então nós vamos ver agora o exemplo. Se você perguntar para um corredor novato e perguntar, mas quem você quer imitar na questão de corrida? Ele sempre vai citar algum atleta que já foi, já venceu, que foi campeão. Ele sempre vai ter um exemplo onde ele vai se espelhar. E aqui na nossa corrida cristã, nós também temos um exemplo. E esse exemplo é Jesus. Tudo é voltado para Jesus. A nossa corrida é em Jesus. O nosso alvo é Jesus. E o nosso exemplo é Jesus. Versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, considerar quer dizer pensar sobre, ponderar. Então, pense em Jesus. Ele é o seu exemplo, ele venceu essa corrida, ele venceu a vergonha, ele venceu muitas vezes aquilo que os pecadores faziam contra ele. Mesmo recebendo os benefícios dele, muitas vezes eles estavam ali negando Jesus, eles estavam maltratando Jesus, queriam prender Jesus. Jesus, ele suportou tudo isso. Mesmo em situações difíceis, Jesus suportou. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia o tema inicial ali de Hebreus 12 diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então, se nessa corrida tem muitas provações, tem muitas dificuldades, olhe o exemplo. Como diz aqui no versículo 3, considere aquele que suportou tantas dificuldades por você, para que você possa percorrer
essa carreira, essa corrida que nos foi proposta, olhando para Jesus. É uma corrida que vale a pena, é uma corrida que tem um alvo e é uma corrida que tem um exemplo onde podemos nos espelhar. Não olhe para as situações, não olhe para os homens, olhe para Jesus nessa corrida, nessa caminhada que você tem a percorrer, nessa jornada. Deus te deu uma jornada na vida e Jesus te deu aqui um caminho a percorrer, uma corrida nessa jornada, que é olhar para Jesus, viver a vida de Cristo, aquilo que Ele conquistou. Hebreus, nós vimos aquilo que Jesus conquistou ali na cruz, Ele sendo melhor, Ele já cumprindo aquela promessa. Então olhe para Jesus. Ele venceu e através dele nós também vamos vencer essa corrida. Nós precisamos considerar. Então, nesse exemplo, a primeira coisa que a gente precisa é considerar, ou seja, lembrar de Jesus, ponderar, considerar aquilo que Jesus fez. Mas por que nós precisamos considerar aquilo que Jesus fez? A continuação do versículo diz ali: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Desmaiando, ele quer dizer sobre ter a força relaxada, estar enfraquecido. Fatigar quer dizer estar exausto. Então, por que ele fala para nós olharmos para Jesus? Porque nessa caminhada nós vamos nos cansar. Vai ter momentos que nós vamos estar exaustos. Mas para não ficarmos exaustos, o que ele diz aqui? Considere aquele que suportou. Olhe para o exemplo, Jesus. Está cansado? Olhe para Jesus. Não quer ficar cansado, exausto, onde você simplesmente vai, como diz aqui, desmaiando em vossa alma, está totalmente entregue? Olhe para Jesus. Está difícil a situação? Venha para Jesus. Eu não sei qual que é a sua posição diante de Deus, se você já confessou Jesus para te ajudar nessa sua jornada da sua vida, se você já pediu o auxílio de Cristo, de falar, Senhor Jesus, me ajuda nessa jornada. Eu quero te incentivar, olhe para Jesus, veja o que está dizendo a palavra de Deus. Deus tem uma jornada para você, uma corrida para você percorrer, mas não é uma corrida de qualquer jeito. É uma corrida que vai nos levar a olhar para Jesus. E nós precisamos, nós que já conhecemos a Jesus principalmente, quantas situações muitas vezes não nos deixam exaustos, às vezes até desanimados, e pensamos, essa dificuldade parece que não passa nunca, essas lutas parece que não acabam, ou quando elas acabam, vêm outras. Eu, quando era criança, eu pensava que quando acabavam as lutas, a gente já estava livre, não ia ter mais situação nenhuma. Meu pai sempre falava, a gente tem que orar, estamos vivendo lutas. Eu pensava, então vamos orar para acabar essa luta e depois a gente está livre dela. Mas não é assim, as lutas estão aí, elas acontecem, mas nada disso se compara àquilo que Jesus sofreu e suportou. E para a gente não desanimar diante das situações, precisamos olhar para Jesus, para que a gente não venha se sentir fraco, exaustos, mas vamos olhar para Jesus, o nosso exemplo. Então nós temos uma corrida a percorrer, essa corrida da vida cristã, essa corrida da vida com Cristo. E nessa corrida nós precisamos lembrar que nós precisamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Nós precisamos correr com perseverança. E também precisamos lembrar que nessa corrida nós temos um alvo. E para esse alvo nós precisamos olhar firmemente. E esse alvo é o autor e consumador da fé. Também precisamos lembrar que nessa corrida nós temos um exemplo. E esse exemplo é Jesus, o qual nós devemos considerar tudo aquilo que Ele fez por nós. E também, para não nos cansarmos, continuar olhando para Ele. Amém? Então eu quero fazer uma pergunta, como tem sido a sua corrida? Será que nós estamos tão focados nas situações que nos cercam ou nós estamos totalmente focados no nosso alvo, no nosso objetivo? Eu confesso que eu preciso focar muito mais.
Eu preciso aprender a focar muito mais no meu alvo, no meu objetivo. Esquecendo muitas vezes daquilo que nos cerca e olhar para aquilo que vai me levar para perto de Jesus. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, porque o Senhor suportou tantas coisas, passou por tantas situações, para que pudéssemos, Pai, vencer nessa corrida cristã, nessa corrida que nos está proposta. E fomos hoje incentivados pela Tua palavra, de forma prática, a olharmos para Ti, Jesus. Diante dessas situações, diante de tantas situações complicadas, assim como o povo ali, Senhor Deus, foi ensinado através dessa carta de Hebreus a olharem para Ti. Queremos ser ensinados todos os dias, Jesus, a olhar para Ti. Ajuda-nos a perseverar, a ficar firmes no Senhor, não nos distraindo com mais nada, deixando tudo aquilo que nos atrapalha, mas percorrer a corrida olhando para Ti, Jesus. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso exemplo. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para a Tua glória. E nós queremos caminhar os nossos dias com Cristo, olhando sempre para Jesus. Pai, se porventura tem alguém que está ouvindo essa palavra, que ainda não reconhece o senhorio de Cristo, Pai, traz a revelação em nome de Jesus. Que eles possam perceber que foram criados, sim, numa jornada, numa vida com um propósito e que o Senhor tem um propósito e o Senhor quer salvá-los. Fala aos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, por estar aí atento, ouvindo a palavra de Deus. Creio que a palavra de Deus é preciosa para a sua vida, assim como foi para a minha. Que Deus abençoe sua vida e um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Paz.